A primeira consequência de escolher a verdade não é paz, é solidão. E é exatamente por isso que quase ninguém escolhe. A maioria prefere a mentira confortável à verdade dolorosa. Porque a mentira te abraça, te distrai. A mentira te dá plateia, te dá amigos, te dá um papel para representar. Mas a verdade te arranca o figurino, te expõe. E quando você é exposto, os olhares mudam, os círculos se fecham, e o barulho à sua volta se transforma em um silêncio ensurdecedor. Jordan Peterson diz que a verdade não é uma vantagem social, é uma maldição inicial, porque o verdadeiro nunca é bem-vindo onde todos estão fingindo. E o mais trágico: a mentira não está só nos discursos, a mentira está na vida, está nos relacionamentos que mantemos por medo de ficar só, nos ambientes que aceitamos porque nos prometeram estabilidade. Está no tô bem dito com um sorriso que não chega nos olhos. Está nos amém ditos com a alma morta. Está no papel que você ensaiou por tanto tempo que já acredita ser você. A verdade exige que você mate essa versão fabricada de si. Mas quem está disposto a morrer? Peterson insiste que todo processo real de transformação começa no caos, no confronto com a dor, no desmantelamento da própria casa. A verdade não te entrega uma nova identidade de presente. Ela destrói a antiga e te obriga a reconstruir com os cacos. E essa reconstrução é solitária. Carl Jung diria que isso é o confronto com a sombra, aquilo que você esconde de todos, e principalmente de si. E é por isso que a verdade é tão aterrorizante, porque ela não aponta o dedo para os outros. Ela ilumina o que você tentou apagar a vida inteira. Ela te vira do avesso. Ela tira sua maquiagem religiosa, seu verniz social, sua capa de pessoa boa. Você quer saber o preço de ser de verdade? É ser visto como vilão por quem estava acostumado com seu papel de coadjuvante submisso. É ser visto como ingrato por quem sempre te manipulou com migalhas de afeto. É ser chamado de rebelde por quem nunca suportou sua essência. E o mais cruel é ser acusado de ter mudado, quando na verdade você apenas tirou a máscara. No livro Nunca é Hora de Parar, a mensagem é clara. Quando você decide se libertar, não espere aplausos. Espere guerra, porque você está mexendo em estruturas velhas, sacudindo castelos de areia, expondo a podridão que muita gente preferia que ficasse escondida. E isso começa dentro. É íntimo. É invisível. É quando você começa a não se aguentar mais, quando começa a se olhar no espelho e perceber que está sufocando por dentro, sorrindo por fora, quando percebe que está vivendo a vida que esperam de você, não a que Deus sonhou para você. Porque sim, Deus também rejeita máscaras. A Bíblia está cheia de encontros entre o divino e o verdadeiro, nunca entre o divino e o conveniente. Jesus nunca teve problema com o pecador que chorava aos seus pés, mas teve problema com os religiosos que encenavam pureza. Nunca faltou cura para quem admitiu a dor, mas sobrou confronto para quem vivia de aparências. E é por isso que a verdade isola. Porque ela começa te separando dos outros, mas termina te aproximando de Deus. Peterson fala algo que rasga. A verdade não é algo que você diz. É algo que você vive. E viver a verdade é escolher o caminho mais difícil todos os dias. É você se recusar a repetir frases que todo mundo espera ouvir. É você escolher o silêncio quando o ambiente exige hipocrisia. É você se posicionar, mesmo tremendo por dentro. É você entender que, às vezes, o preço da verdade vai ser dormir sem ninguém para te consolar, mas com a consciência limpa ao deitar. E isso é insuportável para um mundo que se sustenta em performance. Você vai perder oportunidades, sim. Vai perder convites, sim. Vai perder gente, vai perder fama, vai perder conforto. Mas o que você ganha é infinitamente maior. Você se encontra. Você se vê. Você descobre que, no fundo, você já sabia que vivia fingindo. Só não tinha coragem de admitir. E quando a coragem finalmente chega, a solidão é a primeira visitante. Mas logo depois, chegam a clareza, a fé
a força e a verdade mais bonita de todas. Você não precisa mais da aprovação de quem só te aceitava enquanto você atuava. E aqui vai uma verdade ainda mais dura. Tem gente que só te ama enquanto você serve ao roteiro delas. Tem mãe que só te respeita enquanto você é a filha certinha que nunca diz o que pensa. Tem pastor que só te valoriza enquanto você finge que acredita em tudo o que ele prega. Tem amigos que só te abraçam enquanto você encobre suas fraquezas. Tem relacionamento que só dura porque você aceita ser a sombra do outro. Quando você tira a máscara, prepare-se. Muita coisa vai ruir, mas tudo que é verdadeiro permanece. A verdade filtra. Ela não destrói o que é seu. Ela expulsa o que era ilusão, e às vezes é Deus que está te deixando sozinho, não por castigo, mas por proteção. Porque você não conseguiria ouvir a verdade dele no meio do barulho do mundo. Porque você não conseguiria crescer cercado de gente que idolatra a versão errada de você. É na solidão que nasce a coragem de recomeçar. É no deserto que a gente aprende a ouvir a voz que realmente importa. Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Moisés foi rejeitado antes de libertar o povo. José foi traído pelos irmãos antes de governar o Egito. Todos eles precisaram experimentar o abandono antes de viver o propósito. E você? Vai continuar fingindo para manter companhia? Ou vai escolher a verdade, mesmo que ela te custe companhia? Essa escolha ninguém pode fazer por você. A verdade não é uma luz bonita. A verdade é uma tocha que queima primeiro você antes de iluminar o caminho. Mas é essa tocha que te tira da escuridão de uma vida medíocre. Seja corajoso. Seja inteiro. E se isso te fizer andar sozinho, agradeça. É melhor estar só com a verdade do que rodeado pela hipocrisia. Porque o que vale de verdade nunca precisa de mentira para se manter. Se essa primeira parte te confrontou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de atuar. Comenta aqui embaixo. Eu escolho a verdade, mesmo que ela custe a minha paz temporária. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. As próximas partes vão te tirar do raso. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. Ninguém te contou que ser verdadeiro ia doer mais do que mentir. Mas é exatamente isso que acontece. Porque a mentira, apesar de ser uma prisão, é acolhedora no começo. Ela te anestesia. Ela te protege das consequências de ser inteiro. Ela te poupa dos confrontos, das exclusões, dos cortes. Ela é um travesseiro confortável que você usa até começar a sufocar nele. E é aí que começa o processo. Ser de verdade dói. E vai doer por um tempo. Vai machucar porque vai rasgar vínculos, cortar raízes podres, te fazer ver que a maioria dos laços que você sustentava estavam atados à sua performance e não à sua essência. Jordan Peterson diz que a verdade te confronta antes de te libertar. E o confronto mais brutal não é com o mundo. É com você mesmo. Você se dá conta de que muitos dos problemas que viveu foram cultivados com suas próprias mãos. Você aceitou o que não devia. Fingiu que não via. Riu do que era abuso. Chamou de amor o que era controle. Chamou de igreja o que era prisão emocional. E agora, com os olhos abertos, não dá mais para voltar a dormir. Mas o despertar é doloroso. Peterson repete isso de várias formas. Quem olha para a verdade precisa estar preparado para o caos que ela traz, porque tudo que é falso morre diante da luz. E quando você começa a ver, começa a perder. Você perde os convites. Você perde o lugar à mesa. Você perde o tom de voz calmo dos outros. Você passa a incomodar. Você se torna aquele que mudou, que está estranho, que está amargo. Mas o que realmente aconteceu é que você cansou. Cansou de ser forte por fora e fraco por dentro. Cansou de colocar sorriso em cima de ferida aberta. Cansou de pedir desculpa por existir. A dor de ser verdadeiro não é opcional. Ela vem como um terremoto, mas também como um batismo. Ela te despedaça,
para depois te reconstruir. E aqui entra um ponto brutal do livro: nunca é hora de parar. Muita gente desiste da própria jornada no exato momento em que a verdade começa a agir. Porque a verdade não vem como consolo. Ela vem como espada. Ela divide, separa, corrige, confronta. E quem não está preparado para o corte, nunca vai experimentar a cura. A verdade exige resistência, e resistência exige maturidade. É preciso estar disposto a andar pelo vale da sombra da morte, sem perder a fé de que há um banquete te esperando no fim. Mas essa jornada é para poucos. Jung falava algo essencial. Não se torna iluminado, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, não adianta se encher de frases bonitas, de posts motivacionais, de vídeos inspiradores, se você ainda não está disposto a enfrentar o lodo da sua alma. A verdade vai te fazer sangrar, mas a mentira vai te apodrecer. E não tem dor pior do que a de se abandonar. A dor de viver anos tentando ser o que esperam, enquanto sua identidade vai morrendo aos poucos. Quantas vezes você calou sua intuição? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você se traiu para ser amado? E aí um dia a conta chega. O corpo adoece, a mente entra em colapso, o espírito se cala, porque você se ausentou de si mesmo por tempo demais. Ser de verdade dói, mas fingir mata. Mata sua criatividade, mata sua coragem, mata seus relacionamentos verdadeiros, mata sua conexão com Deus. Porque Deus não opera em quem finge. Deus opera em quem se entrega. Jesus nunca exigiu perfeição. Ele exigiu verdade. Ele curava quem dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ignorava os fariseus, cheios de poses. Ele acolhia prostitutas, cobradores de impostos endemoniados. Mas confrontava os líderes religiosos. Por quê? Porque ele via o coração. Ele via quem era de verdade e quem era só performance religiosa. E aqui mora a chave. A ferida que você expõe a Deus, ele cura. Mas a ferida que você esconde, infecciona. Você pode até enganar o mundo com sua pose de forte, sua fé forçada, seus discursos ensaiados, mas Deus vê o que tem por trás. E ele não pode curar o que você insiste em esconder. Você quer ser curado? Quer ser livre? Então pare de fingir. Assuma a dor, abrace o caos e siga, mesmo sangrando. Peterson diz que a coragem nasce no enfrentamento do sofrimento inevitável da vida. Ou seja, você não vai escapar da dor, mas pode escolher qual dor quer carregar. A dor de se manter fiel a si mesmo, ou a dor de continuar se traindo só para manter os outros por perto. A primeira te machuca, a segunda te mata. Você pode escolher hoje continuar sustentando o personagem que criaram para você. Ou pode começar a construir quem você realmente é, mesmo que ainda não saiba como. Mas entenda, ninguém se encontra enquanto está fingindo. A verdade é uma fogueira. E você vai ter que jogar nela todos os papéis que já representou. O da filha perfeita. O da esposa controlada. O do líder, religioso exemplar. O do homem que não sente. O da mulher que sempre sorri. O do servo que nunca questiona. O do filho que vive para agradar. Você vai ter que queimar tudo. E vai doer. Mas é só assim que nasce o novo. Jesus passou pela cruz antes da ressurreição. Você não vai fugir disso. Vai ter que passar pelo abandono, pelo choro, pela angústia, pela renúncia, pelo deserto. Mas do outro lado do deserto está a terra prometida. Do outro lado da dor está o propósito. Do outro lado da verdade está a liberdade. E se ninguém te disse isso antes, eu vou dizer agora. Você vai sobreviver à dor de ser de verdade. E quando passar, você nunca mais vai aceitar viver fingindo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, comenta aqui. Eu escolho a verdade mesmo sangrando. Chega uma hora em que a pergunta muda. Você não pergunta mais, quem sou eu? Você começa a perguntar, quem vai ficar?
Quando eu deixar de fingir, porque esse é o preço real de ser de verdade, a perda. Você vai perder gente, vai perder vínculos, vai perder convites, vai perder o lugar onde te colocaram, aquele que parecia seguro, confortável, cheio de palmas, mas que exigia que você escondesse quem era. E quando você diz basta, quando você finalmente decide parar de representar, os aplausos cessam, o palco esvazia, o grupo se dispersa, e você entende com dor que muito do que te cercava não te amava. Amava a sua versão conveniente. Jordan Peterson diz que a maior parte das nossas relações são mantidas pela conveniência mútua, não pela verdade mútua. Ou seja, enquanto você serve ao roteiro do outro, você é útil. Mas, quando você decide viver a sua verdade, você vira incômodo, porque você começa a iluminar lugares que os outros ainda querem manter escuros. Você já notou como o silêncio chega rápido quando você começa a falar o que realmente pensa? Como os grupos fecham as portas quando você para de rir das piadas erradas, parar de concordar com o que fere sua consciência, parar de andar junto só para não andar só? Você para de fingir, e parece que tudo te abandona. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que a vida está te limpando. Carl Jung dizia: a separação do que é falso é sempre o início do encontro com o que é verdadeiro. E esse processo dói porque estamos condicionados a medir valor por quantidade. Quantos amigos eu tenho? Quantas pessoas me seguem? Quantas mensagens recebo? Mas Deus não trabalha com quantidade. Ele trabalha com essência. No livro Nunca, é hora de parar. O autor deixa claro que seguir em frente, mesmo depois de grandes perdas, é o que revela nosso verdadeiro potencial. Você não foi feito para agradar. Você foi feito para ser luz. E luz de verdade não ilumina só. Ela expõe. E quem vive de aparência, odeia ser exposto. Quando você começa a viver a verdade, vai perceber que pessoas que pareciam suas amigas só estavam perto enquanto você aceitava ser pequeno. Pessoas que te aplaudiam só estavam ali enquanto você não confrontava nada. Pessoas que diziam te amar, amavam, na verdade, o que você escondia. Você vai perder, mas vai perder o que te mantinha preso. Vai perder o medo de desapontar. Vai perder o vício de se explicar. Vai perder o costume de se sabotar para ser aceito. E no final você vai entender: o que você perdeu nunca foi você. Você perdeu o que te arrastava para baixo. Você perdeu a necessidade de caber. Você perdeu o desespero de ser amado por quem não conhece nem o próprio coração. Peterson fala com clareza: se você quiser crescer, vai ter que deixar morrer aquilo que está impedindo sua evolução. E às vezes o que precisa morrer são as relações, são as estruturas, são as versões. É o você que você se tornou para sobreviver em ambientes que nunca te nutriram. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa cruz não é só sofrimento. É renúncia. Renúncia de reputação. Renúncia de aceitação. Renúncia de status. Renúncia das cadeias emocionais que te fazem acreditar que você precisa de certas pessoas para ser feliz. Você não precisa de quem exige que você esconda sua verdade para permanecer por perto. Você não precisa de quem te ama condicionalmente. Você não precisa de quem só te suporta enquanto você finge. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. Você começa a atrair os verdadeiros, os que olham para você sem filtro, os que te escutam mesmo quando discordam, os que te abraçam mesmo quando você sangra, os que reconhecem sua verdade, porque também escolheram a delas. A limpeza te prepara para os encontros certos, mas antes deles você vai ter que andar só. Vai ter que atravessar vales de silêncio. Vai ter que sentar à mesa apenas com a sua consciência. Vai ter que ficar em pé quando tudo ao seu redor desmoronar. E Deus permite para te curar, para te mostrar que você nunca precisou de tantos. Você só precisava ser você, inteiro. No fundo, a gente tem medo de perder, mas o que mais nos fere é o que insistimos em manter. Tem família que te adoece, tem igreja que te anula,
Tem amizade que te suga. Tem relação que te diminui. E você sabe disso. Mas continua. Porque tem medo de ficar só. Porque tem medo de parecer ingrato. Porque tem medo de não ser amado. Mas é agora que você precisa se lembrar. A sua missão aqui não é agradar. É ser luz. E a luz, quando acesa de verdade, cega quem vive nas trevas. Você vai decepcionar muita gente quando parar de fingir. Mas não se assuste, porque muitas dessas pessoas já estavam decepcionadas com a sua verdade. Só não tinham coragem de dizer. Elas estavam apenas suportando a sua versão moldada. Nunca estariam prontas para te ver voar. Por isso, não pare. Não recue quando as pessoas te virarem as costas. Não se curve quando a solidão vier. Não volte atrás quando perceber que está andando sozinho. O caminho da verdade começa estreito, mas ele termina em liberdade. E, sim, você vai perder. Mas vai perder o que impedia você de se encontrar. Se essa mensagem te atingiu, comenta aqui. Eu estou pronto para perder o que me impedia de ser de verdade. E se isso fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa entender. Perder também é proteção. Você já pagou o preço. Já sentiu o peso da solidão. Já encarou a dor da perda. Já enfrentou o medo que paralisa. Agora é hora do renascimento. Porque o preço de ser de verdade não é só sofrimento. É também liberdade. É também poder. É também luz que queima a escuridão. Jordan Peterson fala que a vida é luta constante entre o caos e a ordem. Quando você escolhe ser de verdade, você aceita habitar esse limiar. Você aceita a dor do caos para construir a ordem dentro de si. Você aceita que o processo não tem atalhos. E nesse processo nasce a coragem. A coragem que não depende da aprovação alheia. A coragem que não se curva diante do medo. A coragem que segue firme, mesmo sem saber o que vem depois. Carl Jung ensina que a verdadeira individuação acontece quando enfrentamos a nossa sombra e emergimos inteiros. Quando paramos de fugir das partes difíceis de nós mesmos e começamos a olhar para elas com compaixão e força. Essa jornada é árdua, mas é a única que nos leva à verdadeira liberdade. O livro Nunca é Hora de Parar reforça que parar é morrer em vida, que seguir em frente mesmo diante do caos é o que desenvolve nosso potencial inexplorado, e que a entrega à verdade é o único caminho para essa transformação. Você, que já escolheu a verdade, sabe que o caminho não é fácil, mas também sabe que não há outro caminho, porque toda mentira que você carrega pesa no seu peito. Toda máscara que você usa corrói sua alma. Por isso, a verdade é libertadora, mesmo que custe caro, mesmo que te faça chorar sozinho, mesmo que te faça duvidar de tudo, mesmo que te obrigue a recomeçar. A verdade te convida a uma nova vida, a uma vida onde você não é o reflexo da expectativa dos outros, mas a expressão autêntica da sua alma, a manifestação clara do propósito que Deus plantou em você. E essa vida vale cada lágrima, cada corte, cada perda, porque quem vive de verdade não teme o caos. Quem vive de verdade sabe que depois da tempestade vem o sol. Quem vive de verdade carrega em si a certeza de que, mesmo que tudo desabe, Deus está reconstruindo. E se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque você não está sozinho. Há uma legião invisível de pessoas que pagaram esse preço e que agora vivem livres. Pessoas que se recusaram a se calar, a se esconder, a desistir. Você pode ser uma delas, mas a decisão é sua. Você vai continuar vivendo no teatro da hipocrisia ou vai assumir a luz da verdade? Você vai continuar buscando aprovação ou vai buscar autenticidade? Você vai continuar morrendo aos poucos ou vai renascer por inteiro? A decisão está em suas mãos. E lembre-se do que Jesus ensinou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é o preço de ser de verdade. Se você sentiu o chamado da verdade, não espere mais. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada.
Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. E acima de tudo, comece hoje a pagar o preço de ser de verdade, porque nunca é hora de parar. Deixe seu comentário. Eu escolho renascer na verdade, custe o que custar. Chegar até aqui já é um ato de coragem. Você escolheu ouvir a verdade, mesmo sabendo que ela pode custar caro. Lembre-se, ser de verdade não é um caminho fácil, mas é o único que leva à liberdade genuína. Continue firme, mesmo quando o mundo parecer te abandonar, porque do outro lado dessa luta está a sua melhor versão, íntegra, autêntica e livre. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Até a próxima.